Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Beatriz Araújo Probia, sou pedagoga e especialista em desvios do desenvolvimento humano. Trabalho há alguns anos com crianças com síndrome de Down, deficiência intelectual e algumas outras questões associadas, sempre na perspectiva da inclusão escolar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o estímulo à fala da nossa criança. Afinal, como estimular a produção, a aquisição e desenvolvimento da fala da nossa criança com síndrome de Down? Primeiro, nós precisamos compreender quando nós nos referimos à fala, o que nós estamos querendo dizer. A criança pode produzir fala sem intenção comunicativa. Ela pode, por exemplo, apresentar uma ecolalia, ter a articulação de uma palavra compreensível, mas que se repete sem um sentido próprio, sem estar inserida dentro de um contexto e sem ter uma intencionalidade comunicativa. A fala, ela tem uma função que é comunicar. Uma fala dentro do nosso sistema, da nossa língua, ela tem sentido quando ela comunica algo de uma pessoa para outra pessoa. E aí nós estamos falando de uso da linguagem oral com função comunicativa. Linguagem também pode ser verbal ou não verbal. Então nós precisamos incorporar aí nessa comunicação da nossa criança também a linguagem gestual, as expressões faciais e até as imagens que podem ser utilizadas para expressar o que a criança deseja ou o que ela quer nos informar, como no caso da comunicação alternativa. Mas quando falamos de crianças com síndrome de Down, precisamos atentar a alguns aspectos bem específicos, que são inerentes à síndrome e que interferem no processo de aquisição e desenvolvimento dessa fala, dessa linguagem oral. O primeiro deles é a própria deficiência intelectual. Nós vamos falar já como a deficiência intelectual interfere. O segundo é a hipotonia, que é percebida desde o nascimento e se caracteriza por um tônus muscular mais empobrecido, mais enfraquecido. São aqueles bebês molinhos. Essa hipotonia, ela se manifesta a nível global, mas também a nível da musculatura orofacial, responsável pelo movimento da sucção. E é por isso que algumas crianças com síndrome de Down, alguns bebês têm dificuldades para mamar, da mastigação, que vem posteriormente com o avanço da alimentação, e também da produção, da articulação da fala. Essa criança, desde muito cedo, vai precisar da estimulação precoce, do trabalho de fisioterapeutas e fonoaudiólogos que vão tentar, com as suas práticas e dentro da sua expertise, minimizar os efeitos dessa hipotonia e garantir, assim, que essa criança tenha uma evolução no seu processo de aquisição e de desenvolvimento da linguagem oral. Uma outra questão que pode interferir é a chamada macroglossia. O que é a macroglossia? É a língua grossa e protusa. Algumas crianças com síndrome de Down apresentam a língua maior, mais pronunciada para fora da boca, e isso se caracteriza pela macroglossia. Isso acontece com todas as crianças? Não. Mas no caso das crianças que apresentam a macroglossia, esse trabalho fonoaudiológico vai ser ainda mais importante. E ele interfere porque a criança vai precisar de apoios para minimizar os danos na sua respiração e no seu processo de articulação das palavras. Quando nós falamos da deficiência intelectual, nós precisamos compreender o que é a deficiência intelectual e como ela impacta o desenvolvimento dessa criança em vários aspectos, inclusive na aquisição e desenvolvimento da linguagem. A deficiência intelectual, como já foi falado aqui em alguns vídeos e também no Instagram Inclusão Possível, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vocês vão encontrar muito material sobre deficiência intelectual, sobre autismo e também sobre síndrome de Down. Ela se caracteriza por um atraso no desenvolvimento cognitivo. São meninos e meninas que têm capacidades diferentes de pensar, que variam de uma ou outra para outra criança, mas que, no geral, apresentam uma lentidão maior no seu desenvolvimento global, na sua cognição, levam um tempo maior para aprender e tendem a apresentar maiores dificuldades no alcance do raciocínio abstrato, dos níveis mais complexos, melhor dizendo, da abstração. Então, isso é importante a gente entender. Se ela leva mais tempo para compreender e tem mais dificuldade para compreender das coisas do mundo, ela também vai levar mais tempo para adquirir linguagem oral e para usar a linguagem oral com compreensão, com clareza, com coerência dentro dos contextos normais de uso do dia a dia. Bom, eu tenho uma criança com síndrome de Down, ela tem essas características e eu quero desenvolver a fala da minha criança. Essa criança chegou para mim na educação infantil,
é uma criança como qualquer outra, mas eu fico preocupada porque eu não consigo compreender o que ela quer, eu não consigo me comunicar muito com ela porque ela não tem uma produção de fala significativa e compreensível. O que eu posso fazer? Desde muito cedo a gente precisa falar com a criança e falar para a criança, nos colocarmos à frente dela, de modo que ela visualize a articulação das palavras, porque a aquisição e desenvolvimento da linguagem ela se dá pela percepção visual e pela percepção auditiva da fala. Então a criança observa os movimentos da boca e a criança ouve os sons da fala e conecta tudo isso dentro do seu cérebro através das suas sinapses. Então é muito importante que a criança veja a fala e ouça a fala dentro de contextos reais de uso. É por isso que a escolarização é tão importante, porque na escolarização, dentro da escola de educação infantil, a criança desde muito cedo vai se ver envolta em situações, em contextos que demandem o uso da fala com intencionalidade pedagógica. E isso vai favorecer a ela estabelecer as relações, as conexões que vão levá-la a dar significado àqueles sons que constituem as palavras. Isso é o que vai fazer com que ela posteriormente vá repetir, reproduzir esses sons da fala, mobilizando o seu aparato fonoarticulatório e dizendo as palavras com sentido dentro dos contextos. A escola, gente, é muito importante, pois lá ela vai entrar em contato com pares, que são as crianças da mesma idade, e vai se ver desafiada, mobilizada a se comunicar nas mais diferentes situações, nos espaços do brincar, dentro da rotina organizada da sala de aula, seja para pedir um objeto, para compartilhar algo que está chamando a sua atenção, para solicitar a atenção do adulto, para chamar um coleguinha pelo nome. E tudo isso é exercício da cognição. É também um trabalho de raciocínio, de uso do seu cérebro para se organizar no mundo, compreender do mundo. Viram como a escola é importante? A família também pode ajudar. Como? Colocando a criança no centro da vida familiar. Não no sentido de supervalorizá-la e nem no sentido de superprotegê-la, mas de fazê-la partícipe, de torná-la participante da vida familiar. Então, desde o momento do acordar, do café, conversar com a criança, falar o nome das coisas dentro da situação de uso. A criança não compreende o que é bola e aprende a falar bola pela nossa demonstração pura e simples do objeto. Olha, isso aqui é uma bola. Repete, bola, bola, bola. Não é assim que se dá a aprendizagem da língua. A criança entende o que é bola, recebendo o objeto bola, manuseando a bola, brincando de bola com outra pessoa, brincando de bola sozinha, experimentando as possibilidades desse objeto e ouvindo falar da bola. Dá a bola, joga a bola para mim dentro de um contexto real, no cotidiano, no dia a dia. Então é muito importante que a família traga a criança para o centro da vida familiar e oferte a ela possibilidades de uso funcional da linguagem oral, ouvindo a fala da família, sendo demandada a falar. O que você quer? A criança aponta. É água? Você quer água? E em um dado momento a criança vai dizer água. No início, compreensível apenas dentro de um contexto, pois os fonemas não vão sair tão perfeitos, tão organizados, mas ao longo do uso, da demanda de uso da fala, essa criança vai aprimorar toda a articulação da sua fala. Nós precisamos oportunizar às crianças situações ricas de desenvolvimento e de aprendizagem, seja na escola, seja em casa. Gostaram desse conteúdo? Foi interessante para vocês? Eu gostaria que vocês fizessem um favor para mim. Curtam, compartilhem, comentem, sugiram outros temas para que nós possamos trabalhar aqui no Inclusão Possível. Este canal está sendo construído no coletivo, a partir da experiência do Instagram, Inclusão_Possível, ao qual, se vocês desejarem, podem seguir e compartilhar comigo também lá neste outro veículo, neste outro canal, e através aqui do canal do YouTube. Um abraço, fiquem com Deus e aguardem os próximos vídeos nos quais nós vamos estar falando de outros aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem de nossas crianças. Tchau, tchau!